Fala galera, eu sou o Rick do Mão do Terror. E antes de começarmos, saiba que toda noite alguém sussurra seu nome. Você só não acorda para ouvir. Tem coragem de seguir? Deixa o like, inscreve-se e ativa as notificações. Conta nos comentários. Você acredita que os mortos podem se comunicar? Agora fecha a porta. Hoje vou narrar sobre o relojoeiro que dava corda em corações, e você não vai esquecer tão cedo. A cidade de Verídia era um estudo em cinza. Ruas de paralelepípedos úmidas, edifícios góticos que se erguiam como fantasmas na névoa perpétua e um céu que parecia chorar incessantemente. Seus habitantes, figuras pálidas e curvadas, moviam-se com uma lentidão que não era de cansaço, mas de uma melancolia profunda. Uma tristeza que parecia ter se infiltrado na própria alma da cidade. A alegria era uma memória distante, o riso, um som estranho e quase ofensivo. Em Verídia, o desespero era a moeda corrente. E corações partidos, a epidemia. Eleanor Vance, uma jovem escritora com uma alma tão sensível quanto suas palavras, sentia o peso da cidade em cada fibra de seu ser. Seu próprio coração estava em pedaços, estilhaçado por um amor perdido, e a dor era uma companheira constante, um fardo que a impedia de escrever, de viver. Ela havia tentado de tudo: médicos, terapeutas, viagens, mas nada parecia aliviar a angústia que a consumia. Foi então que ela ouviu os sussurros, as lendas sobre o relojoeiro. Ele era Mestre Alistair, um homem recluso que vivia em uma pequena oficina nos becos mais escuros da cidade. Diziam que ele tinha a habilidade de consertar corações partidos, de aliviar a dor, de restaurar a paz. Mas seu método era peculiar e o preço um mistério. Desesperada, decidiu procurá-lo. Ela não tinha mais nada a perder. A oficina de Alistair era um lugar de contrastes. O exterior era decrépito, mas o interior era um santuário de engrenagens brilhantes, molas delicadas e mecanismos complexos. O ar estava impregnado com o cheiro de óleo, metal e algo mais, algo doce e metálico, que Eleanor não conseguia identificar. Alistair era um homem idoso, com mãos finas e ágeis e olhos que pareciam ver através do tempo, através da própria alma. Você veio para consertar seu coração, não é, minha jovem? Ele perguntou. Sua voz um sussurro que parecia vir do tic-tac incessante dos relógios que enchiam a oficina. Eleanor assentiu, sua voz embargada pela emoção. Eu não aguento mais a dor, mestre. Eu só quero paz. Alistair sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. A paz é um luxo que poucos podem pagar, minha cara. Mas eu posso oferecê-la. Eu posso substituir seu coração de carne e dor por um de metal e precisão. Um coração que nunca sentirá dor, que nunca se quebrará. Um coração que dará corda em sua vida, garantindo que ela funcione com a perfeição de um relógio suíço. Ele mostrou a ela um pequeno mecanismo, intrincado e brilhante, que pulsava com uma luz fraca. Eleanor, seduzida pela promessa de alívio, concordou. O procedimento foi indolor, quase etéreo. Ela sentiu uma leve pressão em seu peito, um zumbido suave e então o vazio. A dor havia desaparecido. A melancolia havia se dissipado. Ela sentiu uma leveza, uma clareza que nunca havia experimentado antes. Ela era livre. Nos dias que se seguiram, Eleanor se sentiu renascida. Ela voltou a escrever, suas palavras fluindo com uma precisão e uma lógica que antes lhe faltavam. Ela não sentia mais a dor da perda, nem a alegria da criação. Ela sentia apenas uma calma serena, uma ausência de emoção que a tornava imune aos altos e baixos da vida.
Ela era um autômato emocional, funcionando com a perfeição de um relógio. Ela notou que muitos outros na cidade também haviam sido consertados. Por Alistair, seus rostos eram pálidos, seus olhos vazios, mas eles se moviam com uma eficiência e uma calma que contrastavam com a melancolia geral da cidade. Eles eram os pacientes de Alistair, os que haviam trocado a dor pela paz, a emoção pela precisão. Mas, com o tempo, Eleanor começou a notar pequenas falhas, pequenos tic-tacs em seu peito, um zumbido ocasional que parecia vir de dentro dela. Ela via os outros pacientes de Alistair, seus rostos pálidos, seus olhos vazios, e percebia que havia algo de errado. Eles eram perfeitos, sim, mas eram vazios. Eram cascas sem alma, sem vida. Um dia, ela encontrou Thomas Blackwood, um ex-paciente de Alistair, que ela conhecia de vista. Ele era um homem que antes irradiava paixão e vida, mas agora era uma figura apática, seus olhos vazios, seu rosto sem expressão. Mas naquele dia, havia algo diferente. Ele estava sentado em um banco de praça, olhando para o relógio da torre da cidade, que nunca marcava a hora certa, e ele estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, mas sua expressão permanecia vazia. Eleanor se aproximou dele. "Thomas, você está bem?" Ele a olhou, seus olhos vazios, mas havia um brilho de dor neles. "Está falhando", ele sussurrou, apontando para o peito. "O coração está falhando. Eu estou sentindo de novo. A dor, a tristeza, tudo está voltando." Eleanor sentiu um arrepio. Ela percebeu que a cura de Alistair não era permanente. O coração de relógio não suprimia a emoção. Ele a armazenava, a continha, até que o mecanismo falhasse. E quando falhava, toda a dor, toda a tristeza, voltava com uma intensidade avassaladora, esmagando o indivíduo. Ela voltou para a oficina de Alistair, não em busca de cura, mas de respostas. Ela o confrontou. "O que você está fazendo com essas pessoas, mestre? Você não as está curando. Você as está transformando em cascas vazias." Alistair sorriu, um sorriso frio e calculista. "Eu as estou libertando, minha cara. Libertando-as da dor, da fraqueza da emoção. Eu as estou tornando perfeitas." Ele explicou que ele não era um mero relojoeiro, mas um ser antigo, um manipulador do tempo e da emoção. Ele se alimentava da dor e da tristeza, mas não de forma direta. Ele as coletava, as refinava, as transformava em uma energia pura que o alimentava, ou a uma força maior que ele servia. Os corações de relógio eram seus coletores, seus filtros, seus instrumentos. "E quando eles falham?" Eleanor perguntou, sua voz tremendo. "Quando a dor retorna?" Alistair riu, um som seco e sem humor. "Então eles estão prontos para a colheita final. A emoção, concentrada e pura, é liberada, e eu a coleto. É um ciclo perfeito, não acha?" Eleanor sentiu um terror gelado. Ela era uma das vítimas de Alistair, um coletor de emoções, um instrumento em seu jogo macabro. Ela percebeu que a verdadeira cura não era a ausência de dor, mas a capacidade de senti-la, de superá-la, de transformá-la em algo mais. Ela precisava lutar, não apenas por si mesma, mas por todos os que haviam sido enganados por Alistair. Ela se lembrou de uma lenda antiga sobre o coração da cidade, um relógio gigante na torre central de Verídia, que havia sido construído por um relojoeiro mestre há séculos. Diziam que o relógio era o coração da cidade e que seu tic-tac mantinha o equilíbrio entre a alegria e a tristeza, e que se o relógio parasse, a cidade mergulharia em um caos emocional. Eleanor percebeu que Alistair estava manipulando o relógio da torre,
distorcendo seu ritmo, desequilibrando a cidade, criando a epidemia de melancolia que o alimentava. Ela precisava chegar ao relógio da torre, reajustá-lo, restaurar o equilíbrio. Ela fugiu da oficina de Alistair, correndo pelas ruas escuras e chuvosas de Verídia. Alistair a perseguiu, seus olhos brilhando com uma fúria fria. Ele não podia permitir que ela revelasse seu segredo, que ela quebrasse seu ciclo perfeito. Eleanor subiu a escadaria em espiral da torre do relógio, o tic-tac de seu próprio coração de relógio se tornando mais alto, mais frenético. Ela sentia a dor retornando, a melancolia, a tristeza, mas desta vez ela não a temia. Ela a abraçou, a usou como combustível para sua determinação. No topo da torre, ela encontrou o mecanismo do relógio, o emaranhado de engrenagens gigantes e molas enferrujadas. Alistair estava lá, esperando por ela, seus olhos fixos no mecanismo, como se ele fosse uma extensão de seu próprio ser. "Você é tola, minha jovem", ele disse. Sua voz um sussurro que parecia vir do próprio relógio. "Você não pode lutar contra o tempo. Você não pode lutar contra a dor." "Eu não estou lutando contra a dor, mestre", Eleanor respondeu, sua voz firme. "Eu estou lutando pela capacidade de senti-la, pela capacidade de viver, pela capacidade de ser humana." Ela se jogou contra o mecanismo, tentando reajustar as engrenagens, tentando restaurar o ritmo do relógio. Alistair a atacou, suas mãos finas e ágeis tentando impedi-la. Ele era forte, mas Eleanor era impulsionada por uma força que ele não compreendia, a força da emoção. Ela sentiu a dor de seu coração partido, a tristeza de Verídia, a esperança de Thomas Blackwood. Ela canalizou tudo isso para suas mãos, para sua vontade. Com um grito, ela conseguiu girar uma das engrenagens principais. O relógio da torre gemeu, e então, com um estrondo, ele começou a tic-taquear novamente, em um ritmo constante e verdadeiro. A luz do sol, que há muito não era vista em Verídia, perfurou as nuvens, iluminando a cidade. Alistair gritou, um som que parecia rasgar o próprio tecido do tempo. Ele se contorceu, sua forma se distorcendo, sua pele envelhecendo rapidamente. Ele era um ser que se alimentava da dor e da emoção, e sem elas, ele estava murchando, morrendo. Ele se desintegrou em uma pilha de pó e engrenagens enferrujadas, seu poder dissipado. Eleanor caiu de joelhos, exausta, mas vitoriosa. O coração de relógio em seu peito parou de tic-taquear. Ela sentiu a dor retornar, a melancolia, a tristeza. Mas desta vez, ela não a temia. Ela a abraçou, a sentiu, a aceitou. Ela era humana novamente. A cidade de Verídia começou a mudar. A névoa se dissipou, o sol brilhou, e as pessoas começaram a sorrir novamente. A melancolia não desapareceu completamente, pois a vida é feita de altos e baixos, de alegria e tristeza. Mas agora a tristeza era uma parte da vida, não uma epidemia. E o relógio da torre, que agora marcava a hora certa, era um lembrete de que o tempo cura e que a emoção, em sua forma mais pura, é a verdadeira essência da vida. Eleanor continuou a escrever, suas palavras agora cheias de uma profundidade e uma emoção que antes lhe faltavam. Ela havia encontrado a cura, não na ausência de dor, mas na capacidade de senti-la, de vivê-la, de transformá-la em arte. Ela havia se libertado da falsa paz de Alistair e havia encontrado a verdadeira paz na aceitação de sua própria humanidade.
E assim, a lenda do relojoeiro que dava corda em corações se tornou um conto de advertência e de redenção. Um lembrete de que a dor é uma parte intrínseca da vida e que a tentativa de suprimi-la pode levar a uma existência vazia e sem alma. E que mesmo quando o coração está partido, a capacidade de sentir, de amar, de viver é o maior tesouro que possuímos. Um tesouro que nenhum relojoeiro pode consertar, mas que a própria vida pode curar, com o tempo e a emoção. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.